dos 100 anos do rádio, que você vem verificando aí há alguns dias aqui pela sua Rádio Tupã. E o programa de hoje, primeiro, a gente vai trazendo a primeira radionovela transmitida no Brasil, foi Em Busca da Felicidade, em 1941. Por volta dos anos 60 e 70, a era de ouro das radionovelas chega ao fim e o formato migra para a televisão. Lembra disso? Vamos verificar então, vamos rever esse fato. Cem anos de rádio no Brasil. Radionovelas. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. A primeira radionovela transmitida no Brasil pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi Em Busca da Felicidade, em 1941. Lia Calabri, professora e pesquisadora. Até o lançamento do Em Busca da Felicidade, o que a gente tinha nos rádios eram os radiatros, peças inteiras encenadas em sessões como se fossem uma sessão teatral, mas não textos ficcionais divididos em capítulos com dias e horários determinados de longo prazo. Em Busca da Felicidade é uma grande inovação. Inclusive, os diretores da Rádio Nacional e de outras emissoras não acreditavam no modelo. O Duvaldo Viana, que esteve na Argentina um tempo e escreveu radionovelas para as emissoras argentinas antes do gênero chegar ao Brasil, inclusive reclamava da não credibilidade no modelo por parte das emissoras brasileiras, tanto cariocas, paulistas, enfim. O caminho da radionovela até o sucesso não foi fácil. As emissoras temiam a falta de patrocínio por seu alto custo de produção. A produção da radionovela é uma produção muito cara. Elas eram ao vivo, com cast grande, havia ensaios. Então era um produto de produção cara e que precisava da garantia de um patrocinador. Apesar da resistência inicial por parte das emissoras, a radionovela conseguiu encontrar seu público e se popularizar graças à sua inovação e criatividade. A grande inovação é, primeiro, a história seriada, com capítulos curtos, 2 ou 3 vezes por semana, em horários diversos. Em Busca da Felicidade foi lançado pela manhã. Então é uma aposta nessa possibilidade de novos horários. Ele inova tanto no horário de fidelização de ouvinte, quanto no desenho das histórias seriadas, e das histórias seriadas de longa duração. As radionovelas, ela seguia uma tradição folhetinesca, do romance de folhetim que o país tinha. A radionovela, ela segue, na América Latina como um todo, uma tradição folhetinesca. Na era de ouro do rádio, as radionovelas foram fundamentais para que a história do rádio brasileiro se configurasse. Elas estimularam a imaginação dos ouvintes e projetaram uma série de radioatores que, posteriormente, migraram para a televisão. Os anos 40 e 50 são considerados a era de ouro do rádio. É o momento da profissionalização do veículo e do conjunto dos seus fazeres, daqueles que atuam, e do desenho das características específicas das produções para o rádio. Era comum que as grandes emissoras tivessem seus quadros completos, com escritores, diretores, ensaiadores, um grande setor de radioteatro, de radiodramatização. Enquanto nas emissoras menores, os profissionais acabavam atuando em várias atividades. Esta história de amor e sofrimento
ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. O Direito de Nascer foi um fenômeno em termos de audiência inesperado, tanto no rádio e inclusive na sua reapresentação no formato televisivo. É muito interessante porque ela acontece exatamente no momento em que todos os analistas apostam no declínio do gênero radionovela. Talvez a gente atribua ao excesso de dramaticidade da trama que conseguiu mobilizar uma audiência gigantesca e extremamente fiel até o último capítulo. Por volta dos anos 1960 e 1970, a era de ouro das radionovelas chega ao fim. Com a chegada da televisão, o formato migrou para as telinhas. As TVs chegam no mercado brasileiro, capturando parte das verbas da publicidade que era destinada. Então a gente vai tendo um modelo de mudança, né, da estrutura do rádio. Entretanto, a gente vem assistindo alguns países, por exemplo, como a Alemanha, nunca deixaram de fazer radionovelas. É interessante a gente perceber que a migração do rádio para a internet, uma série de novos experimentos com radiodramatizações vêm sendo feitos. Alguns desenhos de podcasts, os modelos e os desenhos vão se reinventando, também vinculados às novas formas de tecnologia, com a diversidade desse público, né? Faz parte das mudanças do tempo e dos aprimoramentos tecnológicos. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Muito bem, trouxemos aí nesse programa dos 100 anos do rádio um pouco das radionovelas, né, que era um radiodrama voltado à ficção e ao romance, né. Eu lembro do tempo de criança, quando passavam, né, as novelas no rádio, né, não podia dar um pio ali, né? O pessoal ficava em cima do rádio, tia, mãe, enfim,